Boa noite a todos. Que coisa boa. De voz de criança, né? Sejam todos bem-vindos a mais um trabalho de libertação, nesse feriado 12 de outubro de 2023. É uma alegria muito grande estar reunidos aqui em nome do Cristo. Que todos possam sentir bem à vontade em casa. E hoje é uma alegria bem grande mesmo, porque nós estamos recebendo o Nicolas Tratari, lá de Minas Gerais, né? Ituiutaba, né? Uma alegria muito grande conhecer esse nosso irmão, que vai falar sobre essa pessoa que foi o Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que muitos conhecem, mas muitos ainda talvez está desconhecido. Mas a partir de hoje, todos nós vamos nos aprofundar nesse conhecimento, porque o Nicolas conheceu o Jerônimo, e hoje ele tem uma ligação muito grande, e ele vai falar isso depois, nos trabalhos que ele vai realizar aqui com todos nós. Então, uma alegria muito, muito grande dentro da doutrina espírita, dentro da libertação e dentro da nossa noite, receber uma pessoa que vem tão longe, disponibilizando seu tempo para falar, divulgar a boa nova e falar de uma pessoa fantástica, que foi o Jerônimo, que é o Jerônimo ainda. Esse espírito aí que nos trouxe muitas belezas, né? Certo? Então, nossa gratidão imensa. Mais uma vez, estamos aqui reunidos sempre em nome do Cristo. Possamos todos nós, nessa noite, beber nessa fonte inesgotável de amor. Vamos fazer nossa prece, porque queremos ouvir o Nicolas. Sempre com muita alegria, sentimos as bênçãos que estão sendo colocadas sobre cada um de nós. Nesse momento, possamos visualizar no nosso pensamento uma luz, visualizar e sentir essa luz e essa paz, que possamos criar um clima harmonioso, saudável, curador. Que possamos entrar em sintonia com nossos guias, nossos anjos, nossos protetores. Que possamos sentirmos-nos amados, protegidos, envolvidos por essa espiritualidade maior. Que todos esses benfeitores que trabalham nesta instituição possam nos abençoar com os fluidos benéficos que cada um de nós necessita, e que através dessas bênçãos o nosso irmão Nicolas possa tocar nossos corações, a todos nós que estamos no plano físico e a todos que estão no plano espiritual, que aqui vieram também confraternizar, aprender, compreender. Muita paz, muito amor. Cada um de nós possa, nesse momento, sentir-se mais feliz, mais leve, mais saudável, sentir o Cristo entre nós, nos abençoando, com seu sorriso, com seu olhar, com seus gestos amorosos, com seu magnetismo curador. Que cada um de nós possa se sentir nesse momento muito feliz. E assim, nesse embalo, vamos abrir os trabalhos desta noite com muita paz, com muita gratidão a toda a espiritualidade, a Deus, e que tenhamos assim uma noite maravilhosa. Se conosco, Mestre, que assim seja. Por favor, Anitta. Boa noite. Com muita alegria, muita gratidão que nós estamos aqui hoje, né, encerrando uma semana de atividades aqui no Rio Grande do Sul,
muito feliz, muito agradecido, acompanhado, né, pelos amigos aqui, o Walter, o Peri. Muito feliz de estar aqui hoje nessa casa. Sempre é um momento especial, né, quando nos reunimos para falar do bem, para falar de amor, para refletirmos, parar, né, a nossa correria, fazer uma reflexão positiva para a nossa vida. Eu sou, como ele já apresentou, né, eu sou da cidade de Tuiutaba, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. E a gente sempre tem que falar que é pertinho de Uberaba, né, a terra de Chico Xavier, que as pessoas sintonizam melhor. Uberlândia, que é uma cidade maior. E nós saímos, né, por aí falando um pouco de Jerônimo Mendonça. Jerônimo também é natural de Tuiutaba. Ele renasceu lá em 1939. A cidade era ainda mais pequena, né? E eu convivi com o Jerônimo durante 3 anos. Quando eu fui buscar a doutrina espírita, na minha adolescência, eu estava passando por problemas de ordem mediúnica e alguém me falou sobre espiritismo, né? Eu nem sabia o que era. E eu conheci o espiritismo e Jerônimo Mendonça. Um dia eu fui à sua casa com uma amiga. E Jerônimo, como já tinha um trabalho muito grande, os amigos mais íntimos ajudavam, porque ele ficava acamado. Então a família, né, cuidava, os amigos também. E havia uma senhora, a dona Terezinha, muito amiga de Jerônimo, trabalhadora da casa espírita, que ficava às tardes com ele. Quando ele estava em Tuiutaba, ela estava lá, ajudando. Porque chegava pessoas a todo momento para receber uma orientação, para conversar, tinha os cuidados com ele. Então ela já passava na minha casa, no horário do almoço, eu estudava de manhã, a dona Terezinha passava na minha casa logo após o almoço, e a gente ia para a casa do Jerônimo passar a tarde para ajudar, né, a condução ali do dia. Depois a gente voltava para o centro à noite. O centro era de frente à casa de Jerônimo. E ali foram 3 anos que eu passei essas tardes com o Jerônimo. Então eu ouvi muita coisa, muita história, muitos causos, como a gente brinca lá em Minas, convivendo ali, né, o dia a dia. Isso quando ele estava em Tuiutaba, porque ele viajava muito fazendo palestras. Então, aqueles 3 anos, eu sempre falo, foram as melhores tardes da minha vida. Até hoje, foi esse momento, esse tempo que eu passei com o Jerônimo, que a gente divulga um pouco. Aqui a gente vê o Jerônimo, muito jovem. Esse senhor é um amigo, o senhor César França. O Jerônimo, ele foi aquela criança comum, brincalhão, aparentemente saudável, uma família muito pobre, 11 irmãos. Então a mãe de Jerônimo, a dona Antônia, lavava roupa no córrego para conseguir algum dinheiro, né? E o pai de Jerônimo trabalhava na roça, né? Nas fazendas. Aquele trabalhador braçal mesmo, agrícola, ele tocava o carro de boi nas fazendas. Jerônimo, desde criança, trabalhou, como todos os irmãos, para ajudar em casa, nas despesas. Aos 7 anos de idade, ele era engraxate de sapatos. Eu acho que pouca gente aqui vai saber o que é isso, né? É uma profissão extinta. O engraxate era aquela pessoa que engraxava sapatos, os sapatos masculinos. Ele colocava uma caixa de madeira nas costas e parava em algum ponto da cidade, né? Então a pessoa colocava o pé e ele passava a graxa e vinha com uma escova ali polindo o sapato. Os sapatos eram lustrosos, né? Parece coisa de outra encarnação já, né? E a juventude não conhece. E o Jerônimo, com esses trocados, ajudava em casa e ainda ia ao cinema, como toda criança, né? Uma cidade muito pequena, ele brincava na rua. Em Tuiutaba, nessa época, tinham grandes plantações de arroz. Então se fazia aquelas montanhas, né, de arroz na rua, que vinha das plantações.
as crianças subiam naquilo, escorregavam, né? Ele tinha essas lembranças da infância que ele contava. E Jerônimo, aos 12 anos, muito inteligente, muito ávido de conhecimento, conheceu a religião evangélica. Ele não terminou os estudos, não conseguiu terminar nem a 4ª série primária. Tinha que trabalhar, o tempo, né, não dava. Era um outro momento. E Jerônimo gostou muito desse momento ali naquela religião, porque ali ele aprendeu muito, estudou muito a Bíblia, né, os evangelhos, começou a ensaiar a sua vocação de orador. Tinha um potencial, assim, uma voz incrível, aquela voz radiofônica forte. E ali ele permaneceu algum tempo, durante a puberdade. Mas Jerônimo tinha muitas dúvidas, muitas questões o incomodavam e ali ele não encontrava resposta. Até que em determinado momento a sua avó desencarnou. Disseram assim a ele: olha, sua avó não vai para o céu, porque ela não tem a nossa religião. A avó dele era católica. E Jerônimo ficou mais triste ainda, falou: como assim? Minha avó foi a bondade em pessoa, sempre trabalhou, só fez o bem, ajudou a criar filhos, netos, uma vida difícil. Não tem condição, né, dela não ir para o céu, não ganhar a salvação como eles acreditavam. Jerônimo, um dia voltando para a casa do trabalho, cabeça baixa pela rua, triste, encontrou o seu Gabriel da Rocha Galdino, que ele falava que foi o grande encontro da vida dele, foi esse, nessa tarde. Porque o seu Gabriel viu Jerônimo naquele estado e perguntou, né? Falou: Jerônimo, você está triste assim por conta da sua avó que desencarnou, que faleceu? E ele disse que sim. E o seu Gabriel então chamou o Jerônimo para uma boa conversa, né? Entraram na casa dele e, como bons mineiros, né, café com pão de queijo, que é o que a gente mais faz lá, é isso. Foram tomar um café, comer pão de queijo e conversar, uma boa prosa. E o seu Gabriel, então, rasgou os véus, né, do que era até então ignorado. Começou a falar para o Jerônimo sobre espírito, imortalidade da alma, reencarnação, pluralidade dos mundos, e foi explicando para o Jerônimo tudo o que nós encontramos na doutrina espírita, tudo isso que nós estudamos. E o Jerônimo se encantou, porque finalmente alguém falava aquilo que respondia às questões que ele trazia. Ele ficou muito feliz, muito empolgado, e perguntou para o seu Gabriel, né, o que era aquilo, onde é que ele conhecia. Então ele disse: é o Espiritismo, a doutrina codificada por Allan Kardec. Foi lá, buscou o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, trouxe, deu de presente ao Jerônimo, e o Jerônimo ficou muito feliz, né? Devorou aqueles livros madrugada adentro. Ele era um autodidata, lia muito, estudava muito e imediatamente já abraçou a doutrina espírita. Começou a frequentar o Centro Espírita Amor Fraterno, na época, que era o centro que o seu Gabriel frequentava, ia participar de tudo, das campanhas, da sopa. E Tuiutaba, nesse momento, tinha um fluxo assim, de jovens espíritas muito grande, e eles estavam começando a construção de 4 grandes obras assistenciais na cidade, que ainda existem, que é o Sanatório Espírita, o Abrigo dos Idosos, um orfanato que depois se tornou creche, e uma escola, que foi o educandário tuiutabano, que na época não havia na cidade o curso ginasial gratuito. Então aquelas crianças que conseguiam estudar, né, até a 4ª série primária, se não tivessem recursos maiores financeiros para entrar numa escola confessional, né, paga, pararam de estudar.
Então os espíritas construíram uma escola educandária, gratuita para a população. Na inauguração dessa escola, em 1958, houve 2.000 matrículas, para vocês terem ideia da carência, né, daquele momento. E Jerônimo participou de todo esse fluxo ali, da juventude espírita. Era a UMEI, União da Mocidade Espírita, dentro de Itaba. E eles começaram numa casa espírita, tinha umas reuniões. Tem uma história muito engraçada, porque aí eles faziam teatro, né? Faziam os saraus, recitavam as poesias, e o presidente da casa espírita disse que ali não era para ser feito aquilo, e pediu gentilmente para eles se retirarem da casa espírita, né, os jovens. E aí eles foram para uma outra casa espírita, e depois construíram uma sede própria, que ainda existe até hoje lá. Então Jerônimo ingressou nesse trabalho ali pelos 15 anos, trabalhou muito, e começaram os convites para as palestras, né, para as exposições, porque ele começou a falar muito bem, estudava muito, aquela voz, né? E ele então começou ali na cidade, entre os jovens, depois as pessoas já chamavam para as reuniões públicas, as cidades vizinhas, mas também nesse momento começam as dificuldades de Jerônimo. Ele, certa vez, indo à casa espírita, nesse momento, um palestrante de outra cidade ia fazer uma palestra, e esse palestrante também era médium inconsciente. E o Jerônimo foi assistir a palestra, né? Sentou lá atrás, a casa espírita bem cheia, e no meio da palestra, aquele homem que estava ali falando, de repente ele fez silêncio, ficou mudo, e ficou olhando fixamente, né, para frente, mudou a feição do rosto um pouco, e falou com uma voz um pouco diferente. Ele disse assim: eu vim aqui hoje dar um recado para um Tarzan que está aqui na plateia. Ninguém entendeu nada. Mas o Jerônimo entendeu que o recado era para ele. Por quê? Porque ele gostava muito do Tarzan. Tinha as matinês de cinema que passavam os seriados. Todo domingo passavam um seriado. Então tinha o Tarzan, o Mazzaropi, aqueles filmes western, né? E o Jerônimo gostava muito do Tarzan. Era o super-herói da época. Quando ele chegava em casa, ele ia tomar banho, ele jovem, ele batia no peito, igual o Tarzan fazia. E falava: eu sou o Tarzan, o rei das selvas. E só ele sabia disso. Então o homem disse, né, ali incorporado, aquele médium, que era o palestrante, falou: eu vim aqui hoje dar um recado para um Tarzan que está aqui. Que era ele, né? E aí o recado veio, né? Ele falou: eu vim dizer para o Tarzan que vai começar a selva do sofrimento, e que é para ele se agarrar no cipó da esperança. Então foi um recado bem forte, né? O Jerônimo conta essa história, que quando terminou a palestra, ele achou que o homem sabia que o recado era para ele, né? E ele se levantou e veio conversar com ele. Pensou: nossa, ele falou isso para mim, eu vou conversar com ele. E aí disse que o Senhor passou por ele assim, nem olhou, né? Ele nem se lembrava do que ele tinha feito, porque ele era médium inconsciente. Ele nem se tocou que ele tinha feito ali uma comunicação espiritual. Então ali realmente começam as crises da artrite reumatoide. E nesse momento, né, pouco tempo depois, o Jerônimo, muito pobre ainda, a família, mas entre os vários sonhos que ele tinha, era um terno branco de linho. Esse terno branco de linho era a última moda para os homens nos anos 50. E o Jerônimo não tinha a mínima condição de comprar para ir ao cinema, para tomar sorvete, né? E o Jerônimo queria muito, mas não tinha condições. E um dia, um
alfaiate, seu amigo, chamou o Jerônimo lá. Todo mundo gostava muito dele, desde de sempre, né? E mostrou para ele no manequim, né, um terno branco, e falou: Jerônimo, gostou desse terno, né? Alguém tinha mandado fazer e não foi buscar mais. E o Jerônimo falou sim. Ele falou: é um presente, é seu. Então ele ficou muito feliz, né? Imagina, não tinha condições, mal tinha um sapato para calçar. E aí ganhar o terno branco. Jerônimo ficou aguardando o momento exato para estrear o terno. E aí chegou na cidade, dali a um tempo, o filme E o Vento Levou. Também coisa bem, né, de outra encarnação. Ele foi assistir com os amigos, estreou, colocou o terno branco e foi. O cinema lotado, são quase 4 horas de filme. Jerônimo ficou em pé no corredor, assim, na lateral, com os amigos. E ali ele teve uma das maiores crises da doença congênita que ele tinha, né? Artrite reumatoide. E os joelhos incharam muito, as juntas, os tornozelos. Ele sentiu-se petrificado, não conseguia mexer com as pernas. No final do filme, os amigos carregaram Jerônimo para casa, porque ele não aguentava nem andar apoiado. E chegando em casa, a mãe veio, né, para tentar tirar a calça, para ver o que estava acontecendo. A calça não saía, porque as juntas tinham inchado muito. Então a dona Antônia teve que pegar uma tesoura para cortar a calça, né, que ele tinha ganhado com tanto sacrifício. E quando ele contava essa história, ele dizia assim: eu não sabia o que doía mais, os joelhos, ou ver minha mãe cortando a calça, que eu tinha ganhado com tanto sacrifício. Mas ali realmente começou a selva do sofrimento, porque as crises foram só aumentando, se multiplicando. Jerônimo passou a caminhar apoiado numa bengala, depois de muletas, foi para a cadeira de rodas, depois a cama. Então, aos 20 anos de idade, ele estava na cama, uma infecção muito forte nos olhos, doíam muito os olhos do Jerônimo. Então, o primeiro médico teve que retirar, fazer uma cirurgia, tirou um olho, depois passou para o outro, em pouco tempo, e ele também perdeu a outra vista. O olho doeu muito, até que de repente secou naturalmente. Não precisou intervenção médica. É um problema cardíaco gravíssimo. A angina, então o peito doía o tempo inteiro. O coração doía muito, ele tomava muitos comprimidos de Zordil por dia para aguentar, né? Às vezes até 20 comprimidos. O problema circulatório, o rosto queimava. Então ele ficava com um ventilador diretamente no rosto o tempo inteiro. Tinha sempre um ventilador assim próximo, virado direto no rosto dele, até a noite. Só quando fazia frio, como hoje assim, ele pedia para tirar. Só que na minha cidade frio é assim, algum acontecimento, né? Não faz. Lá deve estar 38 graus hoje, 39, assim, tranquilamente. É muito quente. Então, sempre ventilador. E com todos esses problemas, aos 20 anos de idade, acamado, cego, passando por tudo isso, todas as dificuldades, a gente pensa, né? Ele tinha todo o direito de se revoltar, de ficar muito triste, de brigar com Deus, mas ele nunca fez isso. Sempre bom-humorado, feliz, alegre, redobrou a fé, internalizou tudo, né, que ele aprendia ali na doutrina espírita e colocava em prática. Então ele passou a trabalhar mais, a fazer campanhas ininterruptas para ajudar as pessoas, né? Ele viveu para a caridade o tempo todo, fazer as palestras. Então era chamado por todo o Brasil, viajando sempre, fazendo palestras, trabalhando. Construiu, né, o Centro Espírita Ceareiros de Jesus, que nós frequentamos até hoje, o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, uma creche,
São 220 crianças até hoje lá acolhidas. Jerônimo também tinha uma gráfica espírita Caibá Chútel. Ficava ao lado da sua casa e o centro espírita na frente. Então ali na gráfica foram feitas muitas mensagens que circulavam, né, por todo o Brasil, imprimiam folders, né, para semanas espíritas, cartazes, tudo praticamente gratuitamente a preço de custo, né? Não era para ter lucro nenhum esse trabalho. E ajudou uma infinidade de casas espíritas, instituições, porque ele não pagava, né? A cadeia pública lá, a penitenciária, fica a 2 quarteirões da casa dele. Então ele ia 2 vezes por semana fazer o culto com os presidiários na época. A sua irmã Josefa fazia a sopa no centro. Então levava um caldeirão de sopa também para distribuir. Lá era diferente. Hoje não é assim, né, que se faz essas visitas. Abaixo da sua casa tinha o bairro Pedreira, ainda tem. Mas na época, o bairro Pedreira era muito carente. Assim, casas de papelão, com lata, era bem difícil. E o Jerônimo sempre lá, toda semana, fazendo peregrinações, levando, né, cobertores, cestas básicas. Ele não parava nem um minuto. E todo mundo em volta, qualquer pessoa que chegasse ali, ele arrumava um jeito de dar algo para a pessoa fazer, né? Ele confiava em todo mundo. A pessoa chegava lá, começava a conversar, aí ele falava: amanhã eu estou indo em tal lugar, você não quer dirigir para mim? Não. Ele já dava um jeito de puxar a pessoa ali na hora, né? Não esperava. Então era esse movimento ali com Jerônimo o tempo inteiro. E ele, então, essa figura, né? Ele ficou na cama 30 anos, dos 20 aos 50, quando ele desencarnou em 1989. E sempre assim, sempre alegre, feliz, cantando, recitando poesias, uma intuição fantástica, né? Eu trouxe algumas fotos também, que é interessante a gente ver. Aqui é Jerônimo em pé. Esse com a gravata preta é o Jerônimo. Ele na mocidade espírita, né? Ainda em pé. Essa turma da mocidade espírita, começo dos anos 50, lá em Tuiutaba. Aqui o Jerônimo também fazendo uma palestra. Essa foto é de 1958, na inauguração do Centro Espírita Mansão do Caminho, na cidade de Quirinópolis, em Goiás. A gente vê ele bem magro, mas fazendo a palestra em pé. E em julho desse ano, eu estava nessa região de Quirinópolis, eu estava na cidade de Rio Verde fazendo a palestra. Quando eu mostrei essa foto, uma senhora levantou a mão e falou assim: eu estava aí nesse dia. Então foi bem interessante, né? Ela contou que lembra que o Jerônimo chegou quase carregado, e aí puseram ele lá na frente, mas na hora da palestra ele levantou e falou. Ele ainda levantava aqui, ainda ficava em pé. 1958. Aqui já na cadeira de rodas. Ele ficou mais ou menos um ano e alguns meses na cadeira de rodas. A gente percebe, né, que os membros aqui, ó, já estavam enrijecendo, né? Ele foi perdendo a movimentação. Não calçava porque inchava muito os pés, já não conseguia colocar calçado. E nessa época, sua irmã conta que a dor era muita, que as pernas se atritavam muito e machucavam, né? Porque ficava ali passando uma na outra. Então a sua mãe amarrava as pernas dele para ele não ficar mexendo. E aí quando alguém chegava lá e perguntava, né, por que você está com as pernas amarradas? Ele falava assim: eu pedi minha mãe para amarrar, porque senão eu levanto e saio correndo daqui. Ele sempre brincando. Os pés, gente, do Jerônimo era um problema gravíssimo.
porque a unha dele crescia uma carne por baixo de todas, dos dedos das mãos e dos pés. Então não podia encostar, principalmente no pé. Era uma dor muito grande, porque aquilo infeccionava, tinha que cortar, não podia crescer. Então a Oneida, sua irmã, era a única que ele deixava cortar, porque ela não machucava. E aí acontecia demais, porque ele ficava na cama com um lençol por cima, né? Enquanto terminava a palestra, fazia aquela fila, todo mundo queria falar um oi, né? E geralmente a gente tem o costume de dar a mão para a pessoa, né? Então a pessoa dava a mão para o Jerônimo, como ele estava coberto, ele não mexia, né? Ele nem via. Aí a pessoa procurava alguma coisinha no pé e pegava no pé do Jerônimo. Então aquilo era uma dor terrível, mas ele não falava nada. Ele ficava calado, né? Não falava nada. E essas unhas também têm muitas histórias. Uma vez o Jerônimo, de manhã, telefone, né, o médico da cidade, o doutor Adelor, que era muito amigo dele, ligou para ele. Né, alguém atendia e punha lá para ele conversar. E aí o doutor Adelor falou assim: Jerônimo, estou mandando uma amiga minha aí dar uma olhada no seu pé. Aí ele pensou: nossa, agora, né, pode vir. E o Jerônimo pensou: deve ser uma médica colega, né, às vezes conhece, especialista, né, vai me ajudar aí com essas unhas e tal. E aí passou um pouco, chegou lá uma mulher, entrou e falou: Jerônimo, eu vim, né, o doutor Adelor pediu para eu dar uma olhada no seu pé. Ele falou: claro, né. E a mulher tirou o lençol, né, e pegou no pé do Jerônimo. Ele já sentiu aquela dor, né. E ela puxava um dedo, puxava o outro, olhava uma unha, e ele se segurando, né, porque doía muito. Mas ele pensando: é uma médica, ela sabe o que está fazendo, né, vai me ajudar. E aí terminou, passou um pouco, ela cobriu, falou: tá bom, Jerônimo, muito obrigado, estou indo embora. Aí o Jerônimo falou assim: embora, mas a senhora não vai falar nada? Aí ela falou: falar o quê? Ele falou: olha, doutora, a senhora não vai me passar um remédio? Ela falou: doutora, mas eu não sou médica, não. Eu sou paciente do doutor Adelor, e como eu estou com a unha encravada, eu estava muito triste, chorando. E aí o doutor Adelor pediu para eu vir aqui dar uma olhada no seu pé. Aí ele falou: então era isso, né? Ela chorando com a unha encravada. E ele lá com aqueles pés, né? Teve uma vez que um médico teve que arrancar todas as unhas do Jerônimo. Todas. De uma vez só. Dos pés e das mãos. E aí ele foi para o médico, a anestesia não pegava por conta da inflamação. E teve que arrancar tudo. De uma vez. Falou: já que vai arrancar, né? E aí voltou com o Jerônimo do hospital, apagou a luz do quarto, ele ficou lá quietinho, muita dor. De repente chega um ônibus de Santo André, de excursão, que foi visitar o Jerônimo. E o coordenador esqueceu de avisar. No meio da correria, ele esqueceu de avisar. Ainda deu sorte de pegar ele na cidade. E era um pessoal muito bom, que ia todo ano, ajudavam muito a creche, né? Como que o Jerônimo ia falar para eles: hoje eu não vou ficar com vocês, né? Então o Jerônimo não falou nada que estava acontecendo e passou o dia com esse pessoal. Foi para a creche, aí fazia almoço, né? Depois fazia palestra para eles. E ali os dedos assim, né? Certo? Aquela dor. E aí quando o pessoal foi embora, a piada, né? O humor que ele fazia depois. Um senhor chegou para ele e falou: Jerônimo, lembra da fulana? Hoje ela não veio, mas ela mandou o gravador, pediu para você cantar para ela, que ela gosta muito de te ouvir cantar. Aquele gravador com a fita cassete. E aí vai o Jerônimo cantar, né, ainda. E aí ele contava e dizia: eu não sei mais, né? Eu achei que quando eu tinha arrancado as unhas tinha sido a pior coisa que tinha me acontecido. Mas a hora que ele pediu para cantar, eu vi que era pior. E aí, assim, era a vida, como ele levava essas situações difíceis, né? As unhas, então, eram esse problema.
Aqui é quando Jerônimo fez a cirurgia e retirou o primeiro olho, que foi no médico, ele bem jovem, né? Eu acredito que ele tinha para 19 anos, por aí, 18. Ele bem jovem, retirou a primeira vista. Aqui é como ele ficou os 30 anos na cama, sempre com óculos. Esse travesseiro era de areia, pesava 30 quilos e ajudava a amenizar a dor no coração. Ficava o tempo inteiro com esse travesseiro. E aí, o dia a dia dele, ele pedia, né, para quem estava acompanhando, falava, coloca um comprimido de Zordil, né, a gente punha na língua dele. Aí ele falava, tira o travesseiro, a gente tirava, faz massagem. Aí a gente ia lá fazer aquela massagem. Volta o travesseiro. E assim ia o dia todo. E ele atendendo as pessoas, né? Às vezes a gente estava lá acompanhando e via que ele começava a suar, né? Ficava branco demais e o suor descia. E a gente pensava, vai desencarnar, né? Toda hora parecia que ele ia desencarnar. E a pessoa ali do lado, aquela fila de gente, contando os problemas, né? Ah, meu marido me largou, reza para o meu filho passar no vestibular, o outro já falando em suicídio, e o Jerônimo ali conversando e ouvindo com todo amor, com todo carinho, né, explicando para as pessoas. E aí a gente pensava assim, tinha hora, nossa, o de hoje ele não passa. E aí de repente ele começava a rir, a cantar, e fazia festa, e mudava aquele clima, né? Ninguém entende como, da onde ele tirava aquela força tão grande. Mas era assim o dia a dia. Muitas frases, ele brincava muito, e ele dizia muito. Essa frase que é muito típica dele. Se o malandro soubesse o quanto é bom fazer o bem, faria o bem por malandragem. Ele brincava com essa frase. Seja... Colocando aí. Ele falava, seja como a flor que perfuma sem fazer barulho. Aí. Tá. Incentivando as pessoas a fazer a caridade em silêncio, né? Quando perguntavam se ele tinha esposa, porque o sonho do Jerônimo era casar, né? Ele escrevia aquelas poesias românticas, ele queria uma esposa de todo jeito. E aí ele falava, sou casado. Falava, com quem? Quem é a sua esposa? Ele dizia, casei com o espiritismo no civil e com a dor no religioso. Era o nome das esposas dele. Sou apenas um aprendiz de servidor, ele repetia muito. Quando confundiam ele com o Chico Xavier, ele falava, né? Eu sou um sapo aqui na beira da lagoa, eu sou um batraque, e o Chico é a estrela, né? Ele sempre dizia assim. Perguntavam para ele muito, você é médium? Ele falava, sou. Qual é a sua mediunidade? Aí ele dizia, sou médium de defeito físico, e quem me carrega é médium de transporte. Fora da caridade não há salvação, era a frase que ele mais dizia, mais repetia. Na perua Kombi que carregava, né, que andava com ele, tinha escrito do lado de fora essa frase. Ele sempre, muitos amigos que marcaram muito a vida de Jerônimo. Antusa Martins foi uma grande médium na cidade de Uberaba. Quem não conhece, vale a pena pesquisar na internet, tem um livro, uma biografia dela. A Antusa era uma grande médium de cura, de ectoplasmia. Ela, quando criança, teve uma meningite e foi curada por Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento. E o Eurípides encaminhou-a para Uberaba, para ela desenvolver essa missão, né? Então ela trabalhou décadas em Uberaba.
Uberaba, curando as pessoas. E ela gostava muito do Jerônimo, tinha uma ligação muito forte de outras existências, segundo ela mesma. E ela, quando o Jerônimo foi lá a primeira vez, ela descreveu para o Jerônimo a casa dele, o quarto, os quadros que tinham na parede. E ela dizia que ia em desdobramento, já há muito tempo, auxiliar o Jerônimo. Com o Dr. Bezerra, com o Chico Xavier, eles desdobravam e iam tratar o Jerônimo, lá em Pirutaba. Ela fazia isso. O Herculano Pires, que foi o grande, escritor, filósofo do Espiritismo, grande amigo do Chico, ele até é um daqueles entrevistadores lá do Pinga Fogo, de 1971, com o Chico. Era grande amigo de Jerônimo, conversavam muito, Jerônimo sempre muito respeitoso com ele. A Márcia França é uma das amigas de Jerônimo, lá de Tuiutaba, que o acompanharam aí o tempo inteiro, tomando conta dessas obras, da creche, está lá até hoje, trabalhando junto com outras pessoas. O Roberto Carlos foi um grande amigo de Jerônimo. Roberto Carlos foi um arranjo do Chico. Quando o Jerônimo estava construindo a creche, chegou no meio, não tinha verba pública, era tudo campanha. Chegou no meio da construção, o dinheiro acabou. Não entrava mais nada. E o Jerônimo foi ao Chico Xavier, relativamente próximo às cidades. E o Jerônimo ia ver o Chico de 15 em 15 dias, aos sábados, para falar com o Chico a respeito da creche, da construção. E o Chico disse para ele: olha, Jerônimo, Roberto Carlos esteve aqui. Ele veio fazer um show em Uberaba, passou por aqui, e olha, vocês estão na mesma sintonia. O Jerônimo ficou muito intrigado com aquilo, o Chico dizer, e voltou para ele. Eu estava pensativo, o Chico não joga conversa fora, tudo que ele fala ali tem um porquê. Então ele juntou os amigos e falou: vamos encontrar Roberto Carlos. O pessoal falou: como? O Chico te deu um telefone? Ele falou: não, mas eu vi na televisão, o Roberto Carlos está fazendo um show no Canecão, no Rio de Janeiro. E nós vamos para lá, nós vamos encontrar com ele. Quase 19 horas de viagem na perua Kombi do Jerônimo. E aí, assim foi feito. Eles foram, chegou lá no Canecão, na hora do show, pensa a confusão que não deu, para descer essa cama na porta do Canecão, estacionar a perua, formou aquela multidão de gente ali em volta, aquele homem na cama. O que era aquilo, Vou deixar uma água aqui. Ele fez uma confusão lá na porta do Canecão. E o gerente veio correndo para ver o que estava acontecendo lá fora. E aí chegou lá e falou: Jerônimo Mendonça, o que você está fazendo aqui? E o Jerônimo falou: vim ver o show, Falou: como é que você sabe meu nome? E aí o homem disse assim: eu sou espírita. E meu grupo aqui no Rio de Janeiro vai muito visitar o Chico lá em Uberaba. A gente faz uma excursão. E eu já te vi lá várias vezes. Então, olha que facilidade, O Jerônimo, então, falou para aquele homem, contou a história. Ele foi lá dentro, conversou com a equipe do Roberto Carlos, e voltou com um recado. Falou: olha, o Roberto falou que é para vocês assistirem ao show, que no final, quando o público sair, ele vem conversar com você. E assim ele fez. Ele veio, conversou com Jerônimo,
O Jerônimo contava que tremia, né, de medo, né? Pensou, o que eu vou falar com o Roberto Carlos, né? E aí o Roberto Carlos chegou perto dele e falou, e aí, bicho, né? E aí ele falou, graças a Deus me chamou de bicho. Estamos no mesmo zoológico. E aí ele relaxou, né? E o Roberto Carlos marcou com o Jerônimo no outro dia, no hotel, no saguão. Eles pernoitaram, foram lá e ficaram amigos, muito amigos. O Roberto Carlos, nesse dia, deu um cheque para o Jerônimo de 1 milhão de cruzeiros ou cruzados, alguma coisa assim. Deu para terminar a creche todinha. Era muito dinheiro. Terminou tudo. Estava na metade, terminou a creche. E ainda sobrou dinheiro. O Jerônimo ajudou várias outras instituições. E ali, o Roberto Carlos nunca pediu para o Jerônimo um recibo, nunca perguntou para ele nada. O que você fez desse dinheiro, daquele? Nunca, nada. Tudo que o Jerônimo precisava tinha um número, ele discava, né? E falava, Roberto, a creche está precisando de tanto. 10 minutos depois o depósito era feito, né? E assim foram muitos anos. Sempre que o Roberto Carlos ia pela região, o Jerônimo ia, né, no show, encontrava, eles conversavam. O Roberto ligava muito para ele, principalmente de madrugada. Aí ele estava gravando, então ele ligava. Às vezes estava em Nova York, e aí ligava para o Jerônimo, ficava horas no telefone. Foi uma época assim, que o Roberto Carlos estava muito próximo também do Chico, bem ligado com o espiritismo. E o Roberto Carlos parece que uma vez ligou para ele de Nova York, estava gravando, e falava, Jerônimo, me dá uma inspiração, aí eu preciso compor para gravar, né? Só gravando aquelas músicas tristes, né? E aí o Jerônimo falou para ele, fala de Jesus, fala de amor, né? De vida. E foi quando ele compôs aquela música Montanha. Aquela música inspirada nos diálogos dos dois, nas conversas dos dois. E a gente vê com uma música bem alegre, né? E acho que tem outras também que surgiram naquele momento, mais ou menos assim. Então, foi esse amigo. Quando o Jerônimo desencarnou, ele ainda esteve em Tuiutaba 2 vezes, fez 2 shows para fundos para a creche, para ajudar. A creche passou um momento difícil, assim, quando o Jerônimo desencarnou. O Chico Xavier é esse pai espiritual maravilhoso, né, do Jerônimo, esse encontro de almas. Chico foi explicando para o Jerônimo os porquês daquela expiação. A vida toda, amigos, né? Sempre o Jerônimo ia visitá-lo lá no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba. Todas as orientações, né? Sempre ali. Essa foto assim é rara. É o Chico aqui, o Jerônimo, lá no Grupo Espírita da Prece. Quando o Chico terminava de atender as pessoas, de fazer psicografia, né? O Jerônimo ficava de fora de um gramado. O Grupo Espírita da Prece era muito pequeno. Era um centro assim, acho que daqui até a parede, assim, era pequenininho lá no Chico. E tinha uma varandinha na frente, um gramado. O Jerônimo ficava no gramado, conversando com as pessoas até o Chico chegar lá, né? E ali o Chico chegava, dava um beijo na testa do Jerônimo e ficava do lado ali, e a minha conversa ia até amanhecer o dia. As orientações, mandando o Jerônimo trabalhar, né? Sempre assim. Tem uma história bem conhecida dessa época, né? Entre os dois, que o Jerônimo teve uma infecção nas vias urinárias. E foi ao médico, nada cortava aquela infecção. Ele muito debilitado, muito fraco. E aí o médico falou, olha, você vai desencarnar essa semana. Eu te dou aí no máximo 7 dias, você não aguenta mais. E o Jerônimo era desenganado pelos médicos quase que todo dia, né? A pressão dele era 0. O médico media a pressão do Jerônimo e falava, você está morto. E ele falava, não estou vivo.
todo o corpo. Então isso era comum. E aí o Jerônimo falou, bom, já que eu vou desencarnar, doutor, eu vou até Uberaba despedir do Chico. E aí o médico falou, se você for pela estrada, nessa sua perua, você vai desencarnar na estrada. Você não consegue. E aí uns amigos arrumaram um avião particular, alguém emprestou, levou o Jerônimo para Uberaba. Chegou lá, foram, na época o Chico atendia na comunhão espírita cristã. Levaram a cama do Jerônimo. E aí o Valdo Vieira, que ainda frequentava a comunhão junto com o Chico, chegou na frente. Falou, o Chico está numa peregrinação. E ele pediu para eu vir na frente para te avisar que ele já está chegando, que é para você aguentar aí firme. E o Chico logo em seguida chegou. Quando o Chico chegou, o lençol que cobria o Jerônimo já estava vermelho. Tamanha era a hemorragia, né? E aí o Chico chegou e falou, Jerônimo, você está parecendo uma rosa encarnada. Uma rosa é algo muito delicado, mas temos que ter cuidado, porque ela pode despetalar. E aí o Chico deu um beijo na testa dele e pediu para as pessoas que estavam ali organizarem uma fila e com muito cuidado também darem um beijo na testa do Jerônimo. E assim as pessoas fizeram. Quando terminaram, o Chico deu um passe na barriga do Jerônimo. Ele contava que parecia que da mão do Chico saíam raios elétricos. Ele sentia aqueles choques, as descargas elétricas na barriga. A hemorragia cortou. O Jerônimo foi voltando, né? Começou a conversar de novo, foi voltando a cor, começou a conversar. E o Jerônimo disse que pensou assim nessa hora, nossa, como eu estou quase morrendo, hoje o Chico vai me dar muito carinho, né? Vai me paparicar, vai me colocar no colo. E aí disse que o Chico olhou para ele e falou assim, Jerônimo, o evangelho da noite é seu, pode começar. Já trabalho. Porque o Chico era sempre assim, com o Jerônimo, era só trabalho. E aí o Chico foi atender as pessoas e o Jerônimo ficou do lado de fora falando o evangelho e conversando com as pessoas, orientando. Quando o Chico voltou de madrugada, o Jerônimo falou o evangelho a noite inteira. Quando ele voltou, ele falou, Jerônimo, sabe por que você teve essa hemorragia? Falou, não. Aí ele falou, é porque você aceitou o coitadinho. As pessoas estavam com dó de você, estão achando que você é um coitadinho, e você estava aceitando isso, você estava se sentindo um coitadinho. Seu cérebro desenvolveu essa doença. Então, a partir de hoje, Jerônimo, seja mais positivo, mais firme, redobre as suas energias. O Chico falava, você é um desenho. As pessoas batem o olho em você e já criam uma imagem mental. Essa imagem tem que ser feliz, de alegria, positiva, né? E aí o Jerônimo falava, mas o médico falou que o meu coração está por um fio. E o Chico dizia, tem fio de nylon, fio de cobre. O que engrossa o fio do coração é o trabalho. O que engrossa o fio da vida é o trabalho. E aí foi aquela noite, né? Eles conversaram e tudo. Quando o Jerônimo foi embora, ele falou, tchau, Chico, muita paz. Aí o Chico olhou para ele e falou, corta o Z. Quer dizer, muita paz. Pá é mais trabalho, né? Pá de trabalhar. Então era assim, ele punha o Jerônimo para trabalhar o tempo inteiro. E assim foi a vida do Jerônimo, os 30 anos, até quando ele desencarnou. Tem muitas histórias, aqui é o Cearejo de Jesus, o centro que era em frente à casa que ele construiu, os discos, os livros, né? Tem muita palestra do Jerônimo na internet, no YouTube, que as pessoas vão postando. Esse LP aqui, ó, Intimidade Espírita, tem no YouTube, é só a gente digitar. Aqui é como ele ficou os 30 anos, né? A cama, o leito anatômico,
era dessa forma, então ele era carregado para todo lado aqui, né? Aqui ele está numa entrevista em São Paulo, numa TV, a gente ficou, ainda tem essa imagem, que o Jerônimo era esse aqui. Aqui o Jerônimo em Uberaba, no grupo espírita da prece. Esses eram amigos, né? Na época eram jovens, da cidade de Araraquara, em São Paulo. Hoje são todos adultos e eles têm um grupo espírita lá, muito grande, que chama Jerônimo Mendonça. A creche no início, uma foto do início, um detalhe da creche hoje. E aqui para nós encerrarmos, né, esse momento, o Jerônimo desencarnou em 89, mais ou menos uns 10 anos depois, nós fomos, alguns amigos, visitar o Chico, lá em Uberaba. Quando nós chegamos lá, no caminho, a gente viu uns arco-íris, 2 na estrada. E lembramos que o Jerônimo era apaixonado pelo arco-íris, né? Ele falava das coisas da natureza, das flores, do sol. Ele falava que o arco-íris era o grande presente de Deus, que tinha todas as cores. Quando ele desencarnasse, ele ia se manifestar através do arco-íris, né? E a gente lembrou disso, brincando. Quando nós chegamos lá no Chico, o Chico desencarnou daí a 1 ano, mais ou menos. Ele estava bem debilitado, quase não falava. E nós entramos na fila e o Chico beijava a mão das pessoas, né? Todo mundo pegava na mão dele e ele beijava. Então a Márcia França, essa amiga nossa, foi a primeira, passou, pegou na mão do Chico e já virou para sair, que era muito rápido. Depois a Maria Gertrudes, eu era o terceiro ali. Quando a Maria Gertrudes foi se aproximar do Chico, o Chico falou alto. O Jerônimo hoje é uma estrela. Ele falou bem alto. Todo mundo chamou atenção, né? A equipe dele ficou feliz, porque ele conversou, ele falou. E aí ele repetiu, o Jerônimo hoje é uma luz. Então foi um momento assim, de muita felicidade. A Márcia então se virou e falou, Chico, nós vimos 2 arco-íris no caminho. E aí o Chico falou, foi a imagem que ele usou. Falou assim, né? Quer dizer que o Jerônimo com certeza estava ali aquele dia. E foi um dia muito feliz, uma noite, né, muito feliz. Nós entendermos essa trajetória que ele transformou a expiação em uma missão, né? De amor, de trabalho, de caridade, de luz. Divulgar Jerônimo Mendonça é trazer esses exemplos de fé, nós entendermos que se ele passou por tudo isso e conseguiu, nós também conseguimos. Nós não vamos viver a vida dele, mas a nossa nós conseguimos, né? Aquilo que vem para nós, o nosso planejamento reencarnatório, né? Nosso programa de vida foi feito porque nós conseguimos vencer. E com Jesus ainda mais fácil, né? Jerônimo dizia muito que a gente não deve acreditar na tristeza, que a gente não deve acreditar no cansaço, porque são inimigos que nos enganam. Então, se a gente está cansado, o ideal é descansar, não desistir. Depois a gente volta e continua a jornada, né? E é isso, conhecer, né, um pouco mais dessas histórias, desses exemplos de vida do Jerônimo, é justamente para isso. Para que nós possamos perceber que a gente consegue. Nós temos essa força, né? A gente acha que não tem, mas tem. Nós conseguimos. Então é isso, né? Que Jesus nos abençoe. Agradecido pelo momento. E nós fazemos uma psicografia após a palestra. É algo rápido, assim, em torno de 5 a 10 minutos. Eu vou sentar aqui agora, vou concentrar rapidinho para finalizarmos nessa noite
e agradecer, né? Vocês, como o Jerônimo dizia, obrigado pela caridade de me ouvir. Ele sempre falava assim. Agradecer aos amigos da casa, né, que abriram aqui para nós. E nós pedimos para todos ficarem, né, fazer uns minutos de concentração. Se quiser colocar uma musiquinha, se tiver, pode colocar. E a gente fica concentrado mais um pouquinho, em seguida eu faço a leitura.
Bom, veio uma mensagem, nenhum recado, curtinho. Meus irmãos, no ideal da caridade, conseguimos manter o ideal espírita, do trabalho libertador. É na pacificação de nossas atitudes que encontramos o caminho verdadeiro para a nossa redenção. Muitas vezes acreditamos que as maiores batalhas estão em nosso entorno. Que grande engano! O maior inimigo que possuímos é o egoísmo aferrador, que nos proporciona uma série de declínios materiais e espirituais. Sejamos o homem de bem, aquele que busca servir ao invés de ser servido, aquele que deseja auxiliar ao invés de ser ajudado, e encontraremos forças novas para a nossa redenção. Sigamos sempre com Jesus, sigamos em paz. Jesus nos abençoe. Jerônimo Mendonça. Jerônimo mandou uma mensagem bem curtinha. E veio um recado também rápido, curto, né? Aos amigos das lides terrenas que perseveram no trabalho do Cristo, na fé, na esperança de alcançarem vitórias, venho abraçar a todos com o mesmo objetivo de antes, o mesmo entusiasmo pelo trabalho e o mesmo amor pelo desenvolvimento e progresso. Jesus nos abençoe os dias. Sejamos pacíficos e sairemos vitoriosos. Sejamos sensatos e encontraremos o caminho. Só o trabalho nos conduz à luz maior. Jesus nos abençoe, do amigo de sempre, Francisco Spinelli. Então é isso, pessoal. Foram esses 2 recados. Muito obrigado. Mais uma vez, né? Muito feliz de estar aqui. E hoje nós encerramos essa semana aqui no Rio Grande do Sul. Até uma próxima. Nós que agradecemos ao nosso irmão que veio tão longe, trazer tantas belezas para nós refletirmos, né? Esse irmão que foi um exemplo por esses 30 anos aí no Macão. Que nós possamos levar para a nossa vida isso, né? Para a nossa vida. Vou convidar a Tatiana para fazer a prece de encerramento. Agradecer pelas oportunidades, pelas bênçãos que recebemos no dia de hoje, que recebemos nesta noite, tanta luz, tantas reflexões, tantos ensinamentos, para que nós possamos olhar para dentro de nós, de renovarmos a nossa fé, de renovarmos a nossa coragem, olharmos para nós com outros olhos, de podermos elevar os nossos olhos, o nosso pensamento ao alto, lembrando que o Mestre Jesus
nosso lado, nos amparando, nos protegendo. Que nós possamos silenciar, orar e ouvir a mensagem, a resposta que o Pai nos dá. Que nós possamos olhar para a nossa caminhada, a nossa trilha e poder contemplar as belezas, as flores, poder sentir o seu perfume, poder se sentir envolvido pelo colorido, pelas cores que assim elas exalam e perfumar o nosso coração. Que nós possamos perfumar as nossas palavras, as nossas atitudes, o nosso olhar. Poder estender a nossa mão e auxiliar o nosso irmão. Que nós possamos continuar no amor do Mestre Jesus e todos os dias agradecer por podermos assim desvendar tantos mistérios e pela oportunidade de todos os dias fazermos a reforma em nosso interior. Que possamos ter em nossa caminhada o Evangelho no lar, o Evangelho e os seus ensinamentos, e assim poder sentir as suas vibrações. Que cada um de nós possamos voltar para os nossos lares, levando essas vibrações de paz, de equilíbrio e de renovação, para que lá também possa assim se instalar todos esses sentimentos leves, para que sejam assim os dias mais leves, e que possamos nos lembrar também de convidar o Mestre a estar ao nosso lado. Precisamos fazer este convite e que possamos sentir que esta noite, estas bênçãos que aqui cada um recebe, possa senti-las nos próximos dias e que possamos continuar essa nossa jornada, essa nossa caminhada na companhia dos benfeitores e dos nossos guias espirituais e do nosso Mestre Jesus. Gratidão, gratidão,